Fala, minha rapaziadinha, começando mais uma aula de Matemática 1 e dessa vez não vai ser uma aula expositiva, não vai ser uma aula de conteúdo. A gente vai conferir, resolver, tá? Corrigir o simulado que vocês fizeram aí no domingão, dia 22 de novembro, beleza? Então vamos lá fazer essa correção. Não vou me preocupar em colocar enunciados aqui, porque vocês já estão com um PDF em mãos aí, vocês sabem qual é a prova e tudo mais, tá? Então não vou me preocupar com isso, ok? Mas vamos lá. Eu só vou acompanhar aqui e colocar os pontos mais importantes, digamos assim. Então, primeira questão aí, questão 63, tá? 3 cubos, ela diz o seguinte: 3 cubos laranjas idênticos e 3 cubos azuis idênticos estão equilibrados em 2 balanças de pratos, também idênticas, conforme indicam as figuras, tá? E é importante ressaltar que elas estão equilibradas aí, tá? A questão é a seguinte: a massa de um cubo laranja supera a de um cubo azul em exato? Essa é a pergunta. Vamos lá então resolver esta questão aí. Não tenho caneta laranja, vai ficar azul mesmo, tá? A gente tem um cubo laranja, eu já vou até... Ó, a gente tem um cubo laranja, a gente tem um cubo azul aqui, a gente tem outro cubo azul, e ele está equilibrado com 2 quilos. Pelo amor de Deus, gente, o que é equilibrado com 2 quilos? Significa que é igual a 2 quilos. A outra balança, ela diz o seguinte: um laranja, junto com um peso aí de 3 quilos, então eu vou colocar mais 3 quilos, tá dando 2 cubinhos laranjas. Então um cubo azul mais 3 quilos dá 2 cubos laranjas. Como que resolve isso aqui? Vamos sistematizar, vamos transformar isso aqui em matemática, tá? Então vamos lá. O que é laranja aqui eu vou chamar de L, e o que é azul eu vou chamar de A, ok? Então, ó, aqui eu vou chamar de primeira equação, aqui eu vou chamar de segunda equação. A primeira equação diz o seguinte: ela diz que L mais 2A é igual a 2 quilos. A segunda equação diz que azul A mais 3 é igual a 3 quilos, é igual a 2 laranja. Como que resolve isso daqui? Como que eu faço aqui para resolver isso daqui, né? Vamos lá. Você pode pegar simplesmente essa equação e desenvolver ela isolando o L, por exemplo. Se eu isolar o L, eu vou passar esse 2A para o outro lado. Então vai ficar 2 menos 2A. Ok? Ok. Ou seja, eu estou dizendo que o L vale isso daqui. Se o L vale isso daqui, eu jogo ele aqui, ó. Onde está escrito L, eu vou escrever 2 menos 2A. Então vai ficar A mais 3 é igual a 2 vezes L. O L é 2 menos 2A. Show! A mais 3 é igual a 4, que ó, 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos 4A. Passa esse 4 para o outro lado somando, passa esse 3 para o outro lado subtraindo. Então, A mais 4A é igual a 4 menos 3. Ou seja, 5A é igual a 1. E aí eu vou ter que o A é igual a 1 dividido por 5. Ou 0,2 quilos. Essa é a minha resposta? Não. Ele quer a diferença, ó, ele está perguntando: a massa do cubo laranja supera a de um cubo azul em exato. Ele quer a diferença entre o cubo laranja e o cubo azul, tá? Então o cubo azul vale 0,2 quilos. Eu vou até grifar aqui de azul. O laranja vale quanto? Aí como que eu faço para descobrir do laranja? Você substitui, ó. Eu sei que o A vale 0,2, eu posso jogar ele aqui, posso jogar ele aqui, posso jogar ele aqui, você pode jogar em qualquer lugar que você vai obter o resultado. Eu vou pegar a equação número 1 ali, ó. Tá? Ela diz que L mais 2A é igual a 2. L mais 2 vezes 0,2 é igual a 2. L mais, aqui ó, vai dar 0,4.
é igual a 2. L é igual a 2 menos 0,4, 1,6 quilos. Essa é minha resposta? Não, essa não é sua resposta, aluno. Não é sua resposta, aluna. Olha bem aqui. Ele quer, de novo vou falar, a massa de um cubo laranja supera a de um cubo azul em exato quantos quilos? E olha lá, tem a resposta 1,6 para você marcar se você tiver um lapso de desatenção. Ele quer a diferença. Ele quer 1,6 menos 0,2, que dá 1,4 quilos. Essa sim é a nossa resposta. Sendo essa a nossa resposta, você pode ir lá e marcar a alternativa D, de dado. Ok? Esse é o exercício 63. O exercício 64, o exercício da densidade populacional. Como que a gente resolve esse exercício aí, tá? O exercício, ele mostra um gráfico aí e tal, tudo mais. E ele diz o seguinte: uma cidade tem sua área dividida em 4 regiões. O esquema apresenta, de modo simplificado, a área territorial e a densidade populacional dessas 4 regiões. A participação das populações dessas regiões na população total da cidade é, tá? Então ele quer uma relação aí, tanto é que as alternativas são um monte de desenho aí da representação da população, tá? Bom, como que a gente faz para fazer esse tipo de exercício? Você tem o gráfico aí, ok? E eu vou ter que desenhar isso daqui, né? Você tem o gráfico aí e a gente tem alguns pontos, tá? Um ponto que relaciona área com densidade populacional. Então a gente tem aqui, ó, a densidade populacional, ela está em pezinha, então ela está aqui. A área está aqui. Assim, eu nem vou usar tudo isso de linha, mas tudo bem. A área está aqui. Então, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5. 1, 2. 1, 2. Aqui é o 2. A gente tem um ponto aqui, que é um ponto azul, que é o ponto da zona sul da cidade. Depois a gente tem o 6, que está aqui, ligado com o 7,5. Putz, 7,5. 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. 7,5 aqui, ó. Aqui é o 7, aqui é o 8, aqui é o 7,5. Então, o 6 está ligado com o 7,5. 6 está ligado aqui. Deixa eu fazer o tracejadinho aqui para ficar certo, para nós ver. Este aqui é a zona norte. Já um ponto verde ou amarelo aí, ele está ligado com o 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 até o 8. Então, aqui é 6, 7, 8. Até o 8 aqui. Então, esse outro ponto aqui, ó, em verdinho ou amarelo, não sei. Ó, 8. 5. O último está lá no 12. 12 e 2,5. Então, ó, 8, 9, 10, 11, 12 e 2,5 e 2,5. 1, 2,5. Aqui, ó, 2,5. Até lá na frente, aqui, ó, 12, aqui. Que é o último ponto aí que está em laranja. Que eu não tenho laranja, eu vou deixar em preto mesmo. E aí ele está dizendo assim, ó. A zona norte é o vermelho. Então aqui é o norte. Zona sul. Zona leste em verde. E zona oeste aqui em preto. Que no gráfico está laranja. XY. Nem tem esse XY, mas tudo bem. Aqui é a área. Aqui é a densidade. E a pergunta é a participação da população da região no total da cidade, tá? O que esse gráfico quer dizer? Areia. O que esse gráfico quer dizer? Ele está dizendo a densidade da população na zona sul e está dando a área na zona sul. Como que a gente faz para descobrir o que é isso? O que é essa linguagem para começar? O que é densidade de população e tudo mais, tá?
Bom, vamos supor que a gente tem um lugar que a gente tem 40 pessoas numa área de 20 metros quadrados. Qual que é a densidade populacional desse lugar? É 2 pessoas por metro quadrado. Ok? 2 pessoas por metro quadrado. Como que eu faço para descobrir, então, a minha quantidade de pessoas nesse lugar? Se eu tenho a densidade, isso aqui seria a densidade, isso aqui seria a área. Como que eu faço para descobrir a quantidade de pessoas? Eu faço densidade vezes área. Densidade vezes área vai dar minha população. Tanto é que 2 vezes 20 dá 40. Tá? Por quê? Porque 40 pessoas sobre 20 metros quadrados vezes... não, fiz errado. É 20, é 2... Por quê? 2 pessoas por metro quadrado vezes 20 metros quadrados, corta o metro, fica 40 pessoas. Certo? Então, se eu multiplicar densidade vezes área, eu tenho a minha resposta. É o que a gente vai ter que fazer aqui. Na zona norte, então na zona norte, qual é a quantidade de pessoas na zona norte? Vai lá no gráfico e localiza 7,5 vezes 6. 7,5 vezes 6. Na zona sul, vai ter 2 vezes 5. Na zona leste, vai ter 5 vezes 8. E na zona oeste, a zona final, oeste, vai ter 12 vezes 2,5. Ou seja, quantas pessoas tem na zona norte? 6 vezes 7,5, que dá 45. Quantas pessoas tem na zona sul? Pessoas. Quantas pessoas tem na zona sul? 5 vezes 2, 10 pessoas. Quantas pessoas tem na zona leste? 5 vezes 8, 40 pessoas. E quantas pessoas tem na oeste? 12 vezes 2,5, que dá 30 pessoas. O exercício que é o seguinte: a representatividade dessa população em relação ao todo. Tanto é que as alternativas aí são os quadradinhos com 25 pessoas e tem uma quantidade em vermelho, que é da zona norte, azul, que é da zona sul, e assim vai. Como que a gente faz para descobrir isso? Primeiro, qual que é o total dessas pessoas? 45 mais 10 mais 40 mais 30, total 125 pessoas. Mas pera, como que eu vou... A relação da alternativa é 25 no total, do quadradinho. Aqui eu tenho 125. Como que eu faço para resolver este exercício então? Aí a gente vai ter que interpretar. Na zona norte, a gente tem 45 pessoas de um total de 125. Eu quero que o total seja 25. Então, como que eu faço? Equivalência de frações, tá? De 125 para 25, eu dividi por 5. Então, 45 dividido por 5 aqui vai dar o meu N. N pessoas na zona norte. Quanto que é? N pessoas na zona norte. A zona norte possui 9 pessoas. N é igual a 9 pessoas. E aí você faz isso para todas as outras zonas. Zona sul, leste e oeste. Você vai dividir por 5 todo mundo. Então aqui não vai caber, na verdade, né? Mas aqui do lado aqui eu posso fazer aqui zona sul. A zona sul é 10 sobre 125. Eu quero que seja 25, porque aqui a minha resposta está dando. Então aqui eu dividi por 5, aqui em cima eu vou dividir por 5 a quantidade de pessoas na zona sul, então vai ser 2 pessoas. E na zona leste, eu tenho 40 sobre 125 é igual a alguém da zona leste sobre 25. Mesma coisa, divide por 5,
eu vou ter que o meu L é igual, eu divido por 5 aqui, a 8 pessoas. E na Zona Norte, a última, Zona Norte não, Zona Oeste. Zona Oeste, terei então 30 sobre 125. Para dar 25 embaixo, na Zona Oeste, eu divido por 5 em cima, divido por 5 embaixo. Eu vou ter que ir na Zona Oeste aqui no final. Eu terei 6 pessoas. Aí, meu irmão, você vai lá nas alternativas e conta. Qual quadradinho tem 9 vermelhos, 2 azuis, 8 amarelos ou verdes, que eu não sei até agora, e 6 laranjas, que é o que ele usou aí na Zona Oeste. E você vai ver que o único quadradinho aí que corresponde com isso é o da alternativa D. Certo? Trabalhoso, mas compensa, porque esse exercício não é lá tão difícil. Ok? Continuando, então, vamos aqui no nosso exercício número 65. É isso? Número 65? 65. Olha, o 65, função de primeiríssimo grau. Ele diz assim, ó. 2 dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostram os segmentos das retas nos gráficos. E aí tem um gráfico. Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos do uso, 2 pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após quantos anos? Essa é a pergunta. Vou fazer um gráfico rápido aqui, tá? Porque esse gráfico não precisa ser caprichado. Ele tem a pista de concreto aqui, ó. E ele tem a pista de asfalto está aqui. E a pista de concreto está aqui. A pergunta que não quero calar é a seguinte. Aqui é 35, aqui é a porcentagem de reflexão. E aqui são os anos. Aqui, ó, é 6, aqui é o 0. Então, ó, depois de 6 anos, elas estão nesse patamar aqui, tá? Aqui é 10, aqui é 16, aqui é 25 e aqui é 35. Ele está dizendo assim, quando que a porcentagem de reflexo vai ser igual das duas? Ou seja, quando que elas vão cruzar? Ok? Eu quero saber esse x. Bom, para a gente fazer esse x, que é o anos aqui, né, quantidade de anos, a gente sintetiza, a gente matematiza, a gente transforma isso aqui em matemática, esse gráfico aqui em matemática. Como que a gente faz? 2 retas, função de primeiro grau. Então aqui, ó, a gente tem função de primeiro grau. Qual que é o formato da minha função de primeiro grau? Y é igual a x mais b. Ok? Beleza. Lembra lá, o que é o meu A? O A, deixa eu colocar colorido aqui que ninguém merece. O A é coeficiente angular. O B, aqui, é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? Onde cruza o Y. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o A igual a delta Y sobre delta X. O coeficiente linear é onde cruza o Y, o eixo Y. Beleza. Então eu vou chamar aqui de azul, aqui, ó, é a função do asfalto. Eu vou chamá-la de A, de função do asfalto, e a de concreto eu vou chamar de C, tá? Então vamos descobrir aqui a equação da minha função A. Função A. Ela é do formato y igual a x mais b. Ela é, então, y igual... O que é o A? O A é a diferença de y sobre a diferença de x. Diferença de y, delta y, pega um ponto, esse ponto aqui, ó. Ó, esse ponto aqui, ó. De esse ponto
0, 10, tá? O ponto, 0, 10 pertence a FA. O outro ponto, 6, 16. O ponto 6, 16 pertence a FA. E aí eu consigo fazer a minha equação. Vamos lá. A, delta Y. O que é o delta Y? A diferença de Y. 10 menos 16. 10 menos 16. Dividido por delta X. 0 menos 6. 0 menos 6, 10 menos 16, 0 menos 6. 0 menos 6. Multiplicado por X mais B. Onde cruza o Y? Onde que cruza o Y? No 10. Então aqui eu somo 10. Então meu Y vai ser 10 menos 16 dá menos 6. 0 menos 6 dá menos 6. Então vai ficar menos 6 sobre menos 6, x mais 10. Então vai ficar y é igual a x mais 10. E tem que dar positivo aqui o que acompanha o x, porque a função do asfalto ela é crescente. A do concreto é decrescente. Também tem o formato y igual a x mais b. Eu estou dizendo quais pontos pertencem a ela. O ponto 0,35 e o ponto 6,25. Substituo ali, então, y vai ser igual a delta y, 35 menos 25, sobre 0 menos 6, x mais b, onde cruza 35. Y vai ser igual a 35 menos 25 é 10, sobre menos 6, x é mais 35. Ou seja, y é igual a, vai dar negativo, porque ela é decrescente, o 10 e o 6 eu consigo simplificar para menos 5 terços de x mais 35. Essa é a minha função do concreto, essa é a minha função do asfalto, ok? Beleza. Como que eu faço para descobrir o x? É onde elas cruzam? Eu vou dizer então, onde cruza, aqui ó, onde cruzam as retas? Onde cruzam? Quando y for igual a y. Porque eles vão cruzar num ponto que vai ter o mesmo y. Então, y igual a y, eu faço, então, x mais 10, que é o da função do asfalto, é igual à função do concreto. Menos 5 terços de x mais 35. Vou passar esse x para o outro lado, vai ficar x mais 5 terços de x é igual, vou passar esse 10 para o outro lado, 35 menos 10. Aqui eu posso falar que é 3 embaixo, então é 3 em cima. 3 dividido por 3 dá 1, continua x, então tá tudo bem. 3 com 5 dá 8x, sobre 3 é igual a 35 menos 10 é 25. Passo para o outro lado, vou continuar aqui, ó. Passo para o outro lado, 3 vai ficar 8x é igual a 25 vezes 3, que é igual a 75. Efetue essa divisão. 75 dividido por 8. 75 dividido por 8 aqui, a gente consegue o primeiro número aqui, vai ser 9, porque 9 vezes 8 dá 72. E aí vai sobrar 3. Desce um zero, dá 30, vírgula. 30 dividido por 8, tem um número lá que é o 3, que 3 vezes 8 dá 24. Dando 24 aqui, ó, dá resto 6. Com isso aqui a gente já consegue assinalar a alternativa B. A alternativa B é 9,375. A alternativa B. Certo? Certo, correto. Agora vamos para o último, tá? O último exercício aí, o número 66. Último exercício aí. Esse vídeo vai ficar longo, hein? Já tem 24 minutos. Vamos lá. O exercício 26 ele dá o seguinte. A Renata, ela vai escolher aleatoriamente um número real de menos 4 até 2. E ele é diferente de 0.
denotado por x. Então, o x, ele é um número no intervalo de menos 4 até 2. Tá? Isso aqui, ó, isso aqui representa intervalo. Na reta real, o intervalo numérico que necessariamente contém o número 2 menos x sobre 2 na reta numérica. Ou seja, como que a gente representa isso aqui? Aqui não é 2, aqui é x. Como que a gente representa isso daqui na reta numérica? Tá? Bom, primeira coisa, a gente tem que descobrir os extremos, ok? Vamos substituir aqui o x igual a menos 4, que é o menor número que ela pode escolher. X igual a menos 4 vai fazer 2 menos 4, 2 menos 4 sobre menos 4. Isso aqui vai dar 2 mais 6, que é igual a sobre menos 4. Isso aqui vai dar 8 sobre menos 4. Menos 4 não. Espera aí, tem alguma coisa errada. Aqui é menos 4, 2 menos menos 6. Dá menos 4, que dá... Tá certo. Ah, aqui não é 6. Calma. Calma. Tá? Vamos lá. Ó. 2 menos menos 4 dá 2 mais 4. 2 mais 4. E aí aqui em cima dá 6. Agora sim. E aí a gente vai ter 6 dividido por menos 4. Isso aqui dá menos 1,5. Opa! Tem as duas alternativas. A alternativa A e a alternativa B. Aparece um menos 1,5. Então deve ser uma dessas. Se o x for igual a 2, vamos analisar o outro extremo. 2 menos 2 sobre 2. 0 dividido por 2 dá 0. Então, é a alternativa A ou é a alternativa B, tá? Como que eu faço para descobrir se é a alternativa A ou a alternativa B? Por que é uma das duas? Porque a alternativa A, ela apresenta uma resposta desse formato aqui, ó. Ele tem a nossa reta real... E aí coloca que a gente tem aqui o menos 1,5 e aqui o 0. Ele está dizendo que as respostas possíveis estão todas para fora aqui. Elas não estão entre menos 1 e 0,5. A alternativa B, ela apresenta um outro resultado. Ela está dizendo que tem a reta real e os resultados estão sim entre menos 1,5 e 0. Como que a gente resolve isso daqui então? Dica! Ela pode ir de menos 4 até 2. Testa. Coloca outro resultado. Coloca aqui, vamos pôr 1. Quando x for 1, o que vai acontecer? Vai ter 2 menos 1, que está dentro do intervalo que ela pode escolher, dividido por 1. Isso vai dar 1 dividido por 1, que é igual a 1. Opa! Onde que aparece o 1 aqui? Ó? Onde que o resultado final é 1? Só na alternativa A. Somente na alternativa A. Na alternativa B, o 1 está aqui, ó. Aqui está o 1. E aqui está o 1. Aqui eu pego o 1. Aqui eu não pego. Então é a alternativa A. Só testar. Ok? Nesse exercício, então, a gente sai dele dessa forma. Beleza? Então essa foi a correção aí do nosso simulado que a gente fez. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, a gente já passou pela monitoria, vocês têm aí o material com vocês, mas qualquer dúvida pode chamar, se você fez outros exercícios, se você não entendeu alguma parte dessa correção, chama nós que a gente resolve. Beleza? Muito obrigado para vocês, agradeço a atenção de todos, e é isso. Valeu, falou, qualquer coisa chama nós, e é isso aí. Tchau!